Olá pessoal, essa é uma atividade do módulo de Psicologia e Humanismo da Unifesp Campus Baixada Santista. Eu sou o professor Fernando Silveira. Nós estamos aqui para apresentar as duas palestras sobre Heidegger. Primeiramente com a professora Lara Dávila, que irá discorrer sobre angústia em Heidegger. Em sequência, o professor Marcos Cipulo, que irá discorrer sobre sonhos em Heidegger, ambos professores da Unifesp Campus Baixada Santista. Com vocês, a professora Lara Dávila. Fer, obrigada pelo convite. Há muitos anos que eu não me aproximava do Heidegger. Foi um dos objetos da minha tese de doutorado, a leitura do Heidegger no texto Ser e o Tempo, que é muito específico, né? Normalmente os críticos de Heidegger costumam dividir a obra desse autor em antes e após a década de 30. E o Ser e o Tempo, então, é uma obra de 1927, e que o Heidegger diz que essa obra seria revolucionária, de certa forma, porque ele quer fazer nela uma revisão da ontologia. Ele quer, segundo ele, voltar aos fundamentos da ontologia. Por ontologia, visto que a gente está falando para um público de graduação em psicologia, a ontologia se refere ao estudo do ser, e ôntico ao estudo do ente, né? E depois a gente vai separar o que seria ser, esse conceito, e ente, que são termos muito comuns na filosofia, mas que na psicologia a gente não utiliza tanto. Ente são todas as coisas das quais a gente fala, inclusive ente somos nós mesmos. Então Heidegger diz nesse texto Ser e o Tempo que ele tem que saber sobre o ser, e para saber sobre o ser, o meio para ele chegar a isso seria o ente que questiona, que se relaciona com o ser. E quem é o ente que se relaciona com o próprio ser? Ele diz, somos nós mesmos. Ah, mas por que ele não usa o termo homem? Para dizer que então, né, o ser humano se relaciona com o próprio ser. Porque ele diz que chamar esse ente que se relaciona com o próprio ser de homem seria uma forma de objetificar, de tornar essa relação com o próprio ser uma coisa objetiva, científica. E o tempo inteiro nessa obra, O Ser e o Tempo, ele faz uma crítica a isso. Então ele diz, bom, a gente usa o tempo inteiro esse verbo ser. Então a gente diz, o céu é azul, eu sou uma pessoa, mas que justamente por usarmos tanto esse verbo, ele acaba sendo algo que ele é enigmático. A gente se utiliza o tempo inteiro dele, mas como é que você define o que é o ser? O que torna difícil até a gente escrever sobre o Heidegger, porque quando você quer falar o que é o ser, quando você diz é o ser, você já está se utilizando do verbo ser para se referir ao ser. Então ele inicia a obra falando que é necessário saber estudar, se aproximar primeiro desse ente que somos nós mesmos. Como é que a gente se relaciona com o próprio ser? Ele diz que a relação com o próprio ser é anterior a tudo. Ele diz, isso é o que fundamenta a existência. É outro termo que a gente na psicologia usa pouco, a diferença entre fundamento e origem. A gente tem a tendência a achar que fundamento é o que
está na Gênese, com o que começa, né? Origem. A filosofia, especialmente a fenomenologia, vai dizer fundamento, a origem necessita do fundamento, né? O fundamento está prefigurado na origem. Bom, então ele diz que essa relação e uma pré-compreensão do próprio ser está no fundamento da nossa existência. E a existência seria anterior a tudo, a própria vida, né? A vida em termos biológicos, psicológicos, tudo isso é posterior à pré-compreensão que nós mesmos temos com o nosso próprio ser. Vou já adiantar um pouco o termo que o Heidegger utiliza para se referir a esse ente que somos nós mesmos e que ele não quer fazer uso do termo homem. Depois de 30 ele passa a usar homem, né? Depois da década de 30. No Ser e o Tempo ele se recusa ao uso do termo homem. Ele diz que na existência nós já nos vemos lançados na existência, a gente já se vê lançado no mundo, a gente já se vê aí no mundo. E então ele usa um termo que normalmente é traduzido por ser aí. Acho que fica bastante confuso essas ideias no começo, mas em alemão essa tradução fica com a palavra Dasein. Escreve assim mesmo, Dasein. Sein se refere ao termo ser e da é um termo em alemão que se refere ao fato de que alguma coisa está aqui, né? Você quer mostrar alguma coisa, faz uso desse termo. Então ele ao invés de utilizar o termo homem, ele usa o termo Dasein para dizer que nós, né, somos lançados na existência, somos jogados ao mundo, para usar um termo que às vezes aparece também, lançados no mundo. E então ele usa esse termo Dasein, que pode ser traduzido por ser aí. Vale lembrar que esse termo Dasein já era utilizado pela filosofia do século XVIII para se referir à existência. Bom, é uma obra bastante grande e o Ser e o Tempo é uma obra densa porque ele faz muitas voltas que dão a impressão de ser repetições, mas tem sempre algo novo nos parágrafos. Então eu vou tentar sintetizar ao máximo e espero que não fique tão confuso. Quando ele diz que nós somos lançados na existência, ele diz que está no fundamento dessa existência ser no mundo. Por ser no mundo, ele não diz que nós estamos dentro do mundo. Ele fala que o mundo é um fenômeno que acontece na medida em que a gente se relaciona com o próprio ser. E o que é se relacionar com o próprio ser? Se ver no mundo, se projetando em determinadas possibilidades. O mundo, para o Heidegger, não é um conjunto de objetos, não é natureza. Ele fala tudo isso é secundário. O que é primordial é que o mundo é um conjunto de possibilidades. A nossa existência é um conjunto de possibilidades e a gente tem que o tempo inteiro
e escolhendo as possibilidades nas quais vai se lançar. Então ele fala o tempo inteiro, a gente olha em torno do mundo. E o que dá sentido para o nosso olhar em torno do mundo são os outros entes, e ele fala, existem entes que são de outra forma, que não são como nós, que portamos a possibilidade de se relacionar com o próprio ser. Existem entes que têm a forma do útil ou do ser à mão, né? Do instrumento. E quando esse instrumento perde a função, ele diz aí, torna-se algo que é puramente à mão, né? Uma coisa dada. Então, o que dá sentido ao mundo para a gente é esse olhar em torno, vendo o que é útil. Além disso, também está no fundamento do Dasein, ou de nós mesmos, então, ser com outros, né? O que é uma outra coisa interessante que o Heidegger diz, que nós somos com outros, independente da contingência desse outro estar ali ou não. Que o Sartre até acusa o Heidegger de solipsismo, né? Que ele fala, o Heidegger cria um ser isolado, porque se tanto faz o outro estar presente ou não. Mas é o que o Heidegger diz, nós somos com outros, mesmo que contingencialmente não exista um outro presencial ali. Então nós somos com outros, lançamos nas possibilidades que a gente escolhe para se lançar, e é assim que a gente dá sentido à nossa situação. É um outro termo que o Heidegger usa, que ele diz que a situação não é um conjunto de circunstâncias, é o se dar conta desse estar lançado no mundo e se projetando em determinadas possibilidades. Mas a gente, o Dasein, ou nós mesmos, ficamos o tempo inteiro pensando nisso, fazendo isso. O Heidegger diz que isso é uma pré-compreensão, não é nada que passe pela representação, não é que você fique pensando naquilo, não é a consciência do Russell, né? Não é a fenomenologia da consciência. O Heidegger pega muita coisa do Russell, que eu acho que você fala nesse módulo do Russell, né? Mas ele diz essa relação com o próprio ser, o lançar-se nas possibilidades, não tem nada a ver com consciência. É o que ele chama, então, como eu disse, de pré-compreensão. E a gente normalmente vai fazendo isso sem se dar conta. O Heidegger diz que, originalmente, e aí volta aquela distinção que eu falei entre fundamento e origem, ele diz que, originalmente, a gente leva a existência como se nós fôssemos no que ele chama de publicidade, né? Ou em alemão, alguns autores falam que seria mais próximo do que a gente diz, agente. Então, assim, normalmente a gente leva a vida pensando como todo mundo pensa, escolhendo como todo mundo escolhe. O Heidegger diz a gente ou a publicidade estabelece como é que o Dasein tem que viver, como é que ele tem que pensar, justamente para que ele evite se dar conta de que ele é lançado no mundo, de que ele não tem garantias nenhuma no mundo, o que ele tem são possibilidades. E toda possibilidade só existe contraposta a uma impossibilidade. Qual é essa impossibilidade? É o não estar mais aí, né? É o deixar de existir. É o que o Heidegger vai chamar de ser para a morte.
Então, eu estou aqui escolhendo as possibilidades nas quais eu vou me lançar, mas normalmente eu não me dou conta disso, né? Eu vou fazendo como a publicidade prega que é para eu fazer. Quando é que eu me dou conta de que eu estou lançado no mundo e que eu não tenho garantias? O Heidegger diz, através da angústia. A angústia seria o humor que faz com que todos os úteis, todos os instrumentos que servem para a gente se situar no mundo, tudo isso se torna estranho, né? As coisas deixam de ser familiares e a gente sai do estado de publicidade. A gente, é difícil falar do Heidegger por conta do vocabulário, o Dasein sai do estado de agente, né? Agente, o Heidegger diz, são todos e nenhum. E a angústia, então, singulariza o Dasein. Só que, normalmente, o Heidegger fala uma coisa interessante, que ele diz assim, a angústia própria é rara, né? Ela é arduamente memorizada, mas ela é rara. Então, o que é que o Dasein normalmente faz quando se angustia? Heidegger fala uma coisa interessante, ele diz, a gente transforma a angústia em medo, em temor. Aí só uma outra observação, a angústia para esse autor não é a angústia fisiológica, ele fala não tem nada a ver com psicologia, com antropologia ou biologia. Ele não nega que essas fontes sejam causas da angústia, mas ele diz que isso é secundário à angústia fenomenológica, que é o fato de se ver lançado e desamparado no mundo. E não é porque aquele Dasein é desamparado, é porque esse é o fundamento da existência. Como isso é difícil suportar, né? Então a todo momento a gente fica tentando transformar a angústia em medo, porque no medo você acredita que tem algo nocivo do qual você pode tentar escapar. Que se você se organizar bem, você está salvo, né? Então o Heidegger fala de diversas variações do temor, inclusive. Ele fala do espanto, ele fala do susto, do terror, mas a ideia é essa, né? De que o temor é uma variação da angústia. E ele usa também dois outros termos importantes aí para explanar muito rapidamente o que seria aí a filosofia do ser e o tempo, que ele diz que quando a gente se dá conta de que está sozinho no mundo, quando a gente fala quando eu estou dizendo sozinho, é no sentido do desamparo, tá? Porque o Dasein é singular, mas sendo singular, ele é com os outros, o que é difícil entender. O Heidegger diz, se a gente se dá conta desse desamparo, dessa estranheza, que é um outro termo caro ao Heidegger no Ser e o Tempo, é a inhospitalidade. Ele diz, o mundo é inóspito ao Dasein, né? Não é uma acomodação. Quando a gente vive de acordo com essa inhospitalidade, com essa responsabilidade pela própria existência, por essas escolhas, né? Quando a gente vive de acordo com isso, o Heidegger fala que a gente vive em um modo autêntico de existência. Algumas traduções falam um modo próprio de existência. E quando a gente tende a esquecer disso, a transformar a angústia em temor, ele chama isso de modo inautêntico ou impróprio. Mas ele não está se referindo aí a uma ética no sentido kantiano, moral, do que é adequado ou não, do que é certo ou errado. O que, embora assim,
Ele defenda isso, mas é óbvio que a leitura pode dar essa interpretação, né? Ele diz que modo autêntico e inautêntico estão no fundamento da existência e é isso que possibilita a moral no sentido de certo e errado, né? Então, o viver de acordo com esse desamparo, com esse ser lançado no mundo, fazendo escolhas próprias, ou seja, não escolhendo a partir do que a publicidade determina, ele chama isso de autêntico. E o contrário também, fazer as escolhas a partir da publicidade, legal, desamparo, ele diz, isso também está no fundamento da existência. E é o fato da existência ser assim que vão tendo as variações no sentido da moral, da psicologia. O Heidegger enfatiza o tempo inteiro na obra a prevalência da existência, ou seja, da pré-compreensão do próprio ser. Nesse fato, então, de que o Dasein, a única coisa que ele tem para fazer, né, é escolher as possibilidades nas quais ele vai se lançar, leva o Heidegger a dizer que o Dasein não é livre, né? Por quê? Porque ele é livre nas escolhas, mas nunca livre para não escolher. Então Heidegger diz, mesmo que eu decida ser absorvido pelas coisas que a publicidade diz, isso já é uma escolha, né? Então, o Dasein é livre nas escolhas, mas nunca livre para não escolher. E isso leva ele a dizer que o Dasein é um ser devedor, é o termo que ele usa. Mas o que o Dasein deve? Aí o Heidegger diz assim, primeiro ele deve as escolhas que ele não fez, né? Porque toda escolha implica em perda. Então você faz uma escolha, fica faltando, você faz uma, deixa de fazer outra. E aí ele diz, nisso que você não escolheu, você deixa de ser, você é um ser devedor. E o Dasein deve também o fundamento da própria existência, ou seja, o Dasein é lançado no mundo, mas ele não sabe as causas disso, né? Ele já se vê lançado, ele não tem como ir ele deve a causa da própria existência. Ele é lançado no mundo, mas ele ele vai dever para sempre a causa disso. Essas situações de, em primeiro lugar, se dar conta de que eu só tenho possibilidades para me lançar, não tenho garantia nenhuma. Todas as possibilidades só existem contrapostas à impossibilidade, que, como eu falei, é a própria morte, né? O que ele chama de somos seres para a morte. O Dasein é um ser para a morte. E o fato de ser devedor, então dever a escolha que não é feita e dever a razão da própria existência, o Heidegger diz que isso então é apontado através da angústia, e o Dasein pode escolher acatar essa angústia ou transformá-la em temor. Ele diz, cotidianamente a gente transforma essa angústia em temor, porque seria insuportável viver fazendo sempre a decisão por acatar a angústia. Por isso que ele traz aquela fala que eu citei antes, de que a angústia própria é rara, mas arduamente memorizada, ou seja, uma vez acatada, você vai cotidianamente tentar esquecer disso, fugir disso, mas fica a marca, né? E então ele diz que o Dasein pode decidir, ele pode fazer a resolução
de acatar isso que a angústia está sinalizando. Esse Dasein decidido, ele chama de ser resoluto. Que, como eu falei, não é um estado definitivo, né? Eu decidi acatar a angústia, agora pronto, o Dasein é um ser resoluto e ficou assim. Fala, não, isso é um movimento. É outra coisa também que o Ser e o Tempo marca, é que tudo é um movimento. O próprio Dasein, a existência é esse movimento de se projetar em determinadas possibilidades, né? Possibilidades que eu escolhi. Então ele chama isso de ser resoluto. E o ser resoluto vive uma temporalidade própria ou autêntica. Voltamos ao título da obra, né? O ser e o tempo. Porque ele diz que a maneira de se relacionar com o ser é fundamentalmente temporal. Então, o ser resoluto se dá conta de que o ser para a morte é uma possibilidade constante no decorrer da existência. Ou seja, a morte não é um fato biológico, não é uma coisa concreta que um dia vai chegar, né? A morte, na fenomenologia do Heidegger, ela é uma possibilidade constante, né? Então ele diz, a existência é um precursar à morte própria. E o ser resoluto acata isso então. Aí ele diz que o ser resoluto faz o movimento da temporalidade, que é se lançando então nesse ser para a morte. Quando eu falo se lançando para o ser para a morte, não tem nada a ver com tentativas de suicídio, portanto, é se lançar, é se dar conta de que você está fazendo uma escolha, está aqui, mas pode deixar de estar a qualquer momento. Esse ser para a morte vai dar sentido, que portanto coincide com o futuro, vai dar sentido ao passado. Fazendo um parênteses aqui, eu estou usando o termo futuro, passado, mas o Heidegger critica essa terminologia, porque ele diz que passado, presente e futuro são ideias de uma interpretação imprópria do tempo, né? Eu achar que o tempo é uma coisa longitudinal. Ele diz, não, o tempo é um movimento do ser. E então ele, no Ser e o Tempo, ele fala do ser para a morte, né, como sendo, para usar o termo aí, futuro, eu estou usando, o ter sido, que é a situação da faticidade, ou seja, do ser lançado no mundo numa determinada circunstâncias, eu me dando conta do meu ser para a morte, retroativamente me dou conta do meu sido, ou seja, do fato de eu ter sido lançado no mundo, da minha faticidade. Faticidade, o que é uma coisa fática? Bom, é isso aqui, é a condição que eu tenho, foi ali que eu fui lançado, né? Como a gente poderia traduzir faticidade? O Heidegger faz algumas tentativas, mas tentando encontrar um jeito mais didático para falar. Sim, que ele articula com a situação, com o próprio Dasein, com o próprio cidadão. Então, o ser resoluto se dá conta, então, de que, precursando a morte própria o tempo inteiro, ele se apropria do que é esse passado dele, do que é essa faticidade, das condições de ter sido lançado ao mundo. E aí o Heidegger diz, nessa retroação temporal, é que o Dasein se dá conta do instante, né? Veja que ele não fala presente, ele fala instante.
porque ele diz, no instante é como se a gente tivesse num piscar de olhos a noção de toda a temporalidade, a noção do nosso, para usar um termo então que não é o dele, do nosso futuro e do nosso passado, né? O instante não é o tempo presente, porque presente dá a ideia de que a gente tem um certo controle, pode... o que você tem, várias vezes a gente escuta falar, o que você tem nas mãos é o presente. O instante você não tem nas mãos, né? E eu já estou encerrando a fala, mas para concluir aí com essa temporalidade, que é a forma como o Heidegger conclui o ser e o tempo, ele diz que o ser resoluto tem condições de construir o próprio destino, o que é uma afirmação bastante paradoxal, porque destino dá a impressão de algo que é pronto, né? É fatal, vem de... não tem a ver com você, né? E aí ele faz ele usa esses termos, construção do próprio destino. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que ao se dar conta do ser para a morte e viver de acordo com isso, né? Viver autenticamente isso, o Dasein escolhe as próprias possibilidades, ou seja, ele deixa de ficar perdido na publicidade, escolhendo o que todo mundo escolhe, e ele se dá conta, então, do seu passado, do seu estado de ter sido lançado faticamente no mundo. E aí o Heidegger diz assim, bom, a gente tem só possibilidades para escolher, mas é necessário uma herança de possibilidades. Você não nasce, para usar o termo nascimento, mas não no sentido biológico aí, você não nasce com todas as possibilidades disponíveis. A faticidade tem a ver com isso. Você tem uma perspectiva de possibilidades. E quando você se apropria desse passado, ele diz assim, quando você se apropria da sua herança, você tem condições de construir o próprio destino. Então, assim, é lógico que há no Ser e o Tempo uma certa ética, né? Tem outros itens que eu não falei aqui. Ele usa o termo, por exemplo, voz da consciência, né? Ele fala que é a voz da consciência que chama o Dasein para sair do estado de publicidade. Mas aí também ele diz, não é a consciência moral, não é a consciência psicológica. Enfim, tem uma série de particularidades, de ideias que o Heidegger põe nessa obra que eu não falei aqui. Eu espero que tenha dado para ter uma visão muito, muito geral, apenas para uma aproximação, né? E depois quem quiser indicação de alguma bibliografia, enfim, mas é um autor muito difícil de falar e escrever sobre ele, justamente porque, por exemplo, ele diz que ele não tem conceitos, né? Que ele não tem uma teoria, ele fala. Me lembro que o título da minha tese de doutorado era A Angústia nas Teorias de Freud e Heidegger. Nossa. E aí uma pessoa da banca falou, não, tira esse termo teoria, porque o Heidegger sempre enfatizou que ele não tinha teoria nenhuma. Né? Tinha uma descrição do fenômeno. Também não, descrição ele não é outra coisa que ele abomina, porque ele fala que descrever é você falar de outra coisa que não de você. Sim. Professora, quando ele fala de apropriação do ser, ele não recorre à consciência como um movimento de conscientização? Não. Do Husserl, no sentido do Husserl, não. De que a consciência é uma unidade de sentido, não. Mas você começou falando que ele não se remete à consciência husserliana. Uhum. Mas ele
transforma esse enunciado, em algum momento ele se apropria dele de uma maneira diferente, ou esse movimento de apropriação do ser, dessa tomada do instante, ele fala que você pode construir o próprio destino. Ele fala enquanto construção, mas não Enquanto como um processo não, de conscientização. Não, ele não nega isso, mas ele diz... O Ser e o Tempo não fala disso. O Ser e o Tempo fala disso que está antes... Desse movimento psicológico, né? A existência estaria antes da psicologia, da biologia. E nesse movimento de resolução do ser, como você vê o papel da psicologia? Se apropriando ou não, né, da abordagem heideggeriana. Existe uma clínica heideggeriana que inclusive os alunos tiveram uma professora que magistralmente falou de clínica heideggeriana, mas você enquanto pesquisador, enquanto filósofo, como é que você vê esse viés, esse deslocamento de um autor que fala que não se remete à psicologia e um histórico no qual a constituição de uma clínica heideggeriana... Como é que você vê essa interface? Acho que o Marcos vai poder falar disso melhor, porque o Heidegger, pós Ser e Tempo, ele ainda tem alguns diálogos com o Boss, com alguns psiquiatras da época, que tentam fazer uma psicopatologia a partir da fenomenologia. Mas o próprio Heidegger diz várias vezes que há um equívoco de grande parte dos clínicos, né? E isso não... Eu acho que é possível verificar possibilidades dessa ligação em outras obras, que não no Ser e Tempo. Né? Porque depois ele vai trazer, por exemplo, a ideia de natureza, a ideia de homem... não é bem de natureza, ele usa o termo terra, né? Aí eu acho possível, porque o Ser e o Tempo marca justamente que essa voz da consciência, por exemplo, que é o vocador, né? Ele fala, é uma vocação, é um chamamento para assumir o ser para a morte. Ele fala, isso não é outra pessoa, eu estou usando o termo pessoa, isso não é outro Dasein, isso não é uma voz superior, ele fala, é o Dasein sobre o próprio Dasein. Então, ser sobre o ser. Então, dentro da perspectiva do Ser e o Tempo, é impensável a perspectiva clínica de, olha, uma outra pessoa fazendo evocação. Essa vocação. Vocação? Ele usa o termo vocação. Vocação, né? Evocação. Vocação. Então, eu tenho pouco conhecimento do Heidegger pós Ser e Tempo, e no Ser e Tempo é essa ideia, assim, de que é o Dasein com o próprio ser, e essa relação só pode ser feita pelo próprio Dasein. Na sua experiência pessoal de formação psicanalítica, de professora de psicanálise, como é que repercute em você esses dois referenciais, né? A teoria psicanalítica com a filosofia heideggeriana? Como é que você compõe dentro do seu ser? Então, porque um autor que pega bastante o Heidegger, embora sem citar muito, é o Lacan, né? E dentro da clínica lacaniana há bastante essa referência, assim, primeiro a questão do ser para a morte, né? Que é você só pode assumir o próprio desejo, não ceder diante do próprio desejo se você se arrisca à morte. E aí não é a morte física também, né? É a morte no sentido da identidade. Ceder ao próprio desejo. Você não, o Lacan fala isso no seminário 7, que se chama A Ética da Psicanálise. Interessante. E que ele fala, teve até uma aluna em 2010 ainda, que ela fez um TCC comigo sobre o ser para a morte em Heidegger e em Lacan. Por acaso não estava na banca? Não, eu participei de uma banca sua. Era uma aluna chamada Jéssica. Eu participei de uma banca sua. Eu não me lembro, faz tanto tempo.
E não lembro da banca, assim. Eu só lembrei dessa aproximação, assim, porque o próprio Lacan, desculpa, quem cita no Seminário 7, que não, a ética da psicanálise não é o sujeito viver bem no mundo, não é ele ter saúde, não é ele fazer as coisas adequadas, não é ter uma boa moral, não é ter uma relação harmoniosa, não ceder do próprio desejo. Não ceder do próprio desejo. E a gente não cede do próprio desejo, ele fala, é o herói que não cede do próprio desejo. E o herói é aquele que se arrisca à própria morte. Olha, então tem uma ponte existencial muito forte. Tem. E outra coisa é que é uma clínica que também o analista não detém o saber, né? O final de análise é justamente você construir algo em cima desse vazio que você vai quebrando as identificações durante a análise, e aí diante desse vazio, o que você vai fazer, né? Mas você não vai fazer a partir do nada, você vai fazer com uma herança já, né? Mas isso, o que a gente chama de final de análise na clínica lacaniana é assim, depois de muitos anos, muitos mesmo, você vê algum indicativo. Vislumbre. E o que você diria, última pergunta, o que você diria para os alunos que estão no segundo termo do curso de psicologia, se arvorando nesse horizonte todo, desse semestre, no qual as abordagens existenciais, humanistas, ontológicas estão sendo apresentadas? Que conselho você diria para o aluno que se sente movido e vocacionado para esse tipo de aprendizado? Da filosofia? Da filosofia. Bom, eu já falei várias vezes que eu acho muito estranho um curso de psico não ter aula de filosofia, módulo de filosofia. Acho difícil se aproximar da filosofia já de cara, por exemplo, pegar Nietzsche, pegar Heidegger. A gente tem background, é necessário, né? Autores que, por exemplo, Heidegger fala que ele vai rever a metafísica. Bom, se você não sabe o que é metafísica, você não vai acompanhar o que ele está revendo. Mas o aluno herói que de repente queira se arvorar por essa seara. Quem sou eu para falar? Porque não, filósofo eu sou, né? Não, pelo teu sentido, pela tua vivência. Pela minha vivência é assim, eu sei pouco de filosofia, então eu não tenho muito como dizer, mas ler muito, né? E é necessário você encontrar pessoas que te dão a senha para... Por exemplo, eu me lembro de uma conversa com o Bento, que quem me dá a senha para entender fundamento e origem, a distinção, para eu conseguir ler Heidegger, foi numa conversa com o Bento. Bento Prado, né? Não, Bento Prado Júnior, que era um professor da Federal de São Carlos. E sem entender essa diferença entre fundamento e origem, eu lia o Ser e o Tempo e eu não acompanhava, né? Então não era uma falta de leitura, aquilo não... Então acho que é necessário também, eu acho que uma certa maturidade. Isso não me lembro, acho que não está no Ser e o Tempo, mas está em algum outro texto do Heidegger, algum seminário, que ele diz que o Dasein só é possível fazer isso na maturidade. E o que ele chama maturidade não é o velhinho. Mas ele fala assim, o Dasein jovem, ele não... Eu não concordo muito com Heidegger, não. Eu acho que é possível... Tem muito jovem que se lança aí, né? Não, eu acho que é possível se dar conta dessa faticidade e da urgência e da impossibilidade em qualquer fase da vida, né? Eu acho que é. Eu acho que a gente tem crianças maduras, né? Então, eu acho que você tem... É a mesma coisa que a psicanálise, o Freud dizia, você só vai te fazer sentido se você for um bom neurótico, né? Senão, a filosofia é tão amplo, né? Então, assim, você pode
por exemplo, se você é uma pessoa mais racional, você pode achar o Descartes, a filosofia do Descartes maravilhosa, né? Eles tiveram o Descartes nesse mundo. E se você é um ser angustiado, você vai gostar de... Você vai ler o Heidegger e vai falar, nossa, mas eu já sabia disso aqui. Bom, professora Lara, mais uma satisfação encontrar você. A gente que tem uma jornada em comum desde a época dos nossos doutorados. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que os alunos que estão nos ouvindo vão se deleitar com essa possibilidade de partilha. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu sei que é difícil para os alunos acompanharem esse movimento. Espero que tenha ficado alguma noção. Ok, em instantes a gente começa com o professor Marcos Cipulo falando sobre sonhos em Heidegger.